Glória a Deus. Agora, de forma definitiva, com todos os irmãos, amados, a paz do Senhor, que alegria, que bênção, que felicidade nós estarmos juntos na casa do Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos a ficarmos em pé e fazermos a nossa oração inicial, buscando ao Senhor, clamando por sua misericórdia. Temos tanta coisa hoje para aprender e crescer, e a gente espera que o Espírito Santo nos conduza, tanto a mim, que tentarei passar, quanto aos irmãos que receberão, Então, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa. Obrigado pelo privilégio que temos de aprender a Tua palavra. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Abençoa-nos esta noite, Senhor, a nós que estamos na Tua casa, para que possamos crescer, entender, aprender e discernir. Aqueles irmãos, Senhor, que estarão em casa, ó Deus, não permita que se distraiam, mas que nós possamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz, entender os Teus caminhos, discernir tudo que o Senhor quer que possamos esta noite discernir. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, é o que te pedimos, e o motivo pelo qual já te louvamos. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, sente-se. Nós estamos juntos esta semana. Pastor Heber está trabalhando com 1 Reis, capítulo 17. E surgiu no cenário Elias, um tisbita, o grande profeta. Agora, nós, a partir desse momento, nós vamos nos separar um pouquinho da revista da Escola Bíblica Dominical, porque nosso autor teve que escolher só 12 reis. E aí é óbvio que nessa escolha desses reis, ele escolheu os principais. Deu para, até esse momento, a gente estar junto com a revista da Escola Bíblica Dominical. Agora a gente se afasta um pouquinho da revista. Os reis que eles estão tratando, nós vamos chegar a eles juntamente com a leitura bíblica diária. Então, a gente tem todo dia a leitura bíblica diária. E pastor Heber está trabalhando 1 Reis 17, 1 Reis 18, 1 Reis 19, e ele vai até o final de 1 Reis, que é exatamente o quê? Esse período concernente a quem? A Acabe, Jezabel e seus filhos. Tanto é que no livro de 2 Reis, lá no capítulo 1, já começa tratando do filho de Acabe, E aí continuaremos, aí nós seguiremos direitinho, nós vamos explorar bastante, um pouco mais Acabe e a dinastia Onrida. Por quê? Porque é de todas as dinastias no Reino do Norte, a dinastia mais produtiva, a dinastia mais forte, a dinastia mais poderosa, a dinastia que mais deixou construções, feitos econômicos, feitos administrativos, para que os irmãos tenham uma ideia. É interessante como a Bíblia, ao trabalhar a dinastia do norte, ela faz comparações muito fortes com a dinastia do sul da época de Davi. Incrível. Nós vamos, obviamente, daqui a 2 ou 3 semanas, fazer essa comparação entre Onri, Acabe e seus filhos, e Davi e Salomão e seus filhos. É uma comparação muito interessante e com muita profundidade. A palavra de Deus, de alguma forma, quer nos ensinar que, sim,
é possível ter prosperidade material, financeira, patrimonial, econômica, internacional, política e inclusive militar sem Deus. É perfeitamente possível. Até para depois nos afastar completamente. Muito obrigado, meu amor. Deus abençoe. Até para depois nos afastar completamente de qualquer noção de que prosperidade sempre estará atrelada à mão de Deus, à graça de Deus, à bênção de Deus, à presença de Deus, para nos afastar de qualquer noção de que, se eu tenho o Senhor, então, obviamente, tudo irá muito bem, se eu não tenho, obviamente, tudo irá muito mal. Ao contrário, é interessante estudar, então, a dinastia honrida, mesmo sabendo que ela não foi a maior em matéria de sucessores. Depois de Onri vem a dinastia de Jeú, que é maior ainda do que a de Onri. Mas a de Onri, ela foi de todas a mais profundamente atrelada ao pecado e, por incrível que pareça, a mais rica e produtiva no Reino do Norte. Então, como será fundamental estudar essa dinastia? Nós começamos na aula passada. Eu, quando cheguei na dinastia de Onri, eu quis correr um pouquinho, e hoje não. Hoje nós vamos trabalhar, fiz slides fundamentais para que você entenda melhor possível ainda, o máximo possível, e ao ler a palavra de Deus, se aprofunde ao máximo possível e veja quão perigosa é a vida longe do Senhor Deus. Viu? Quão perigosa. E não é à toa que o maior de todos os profetas, tudo bem, Jesus disse que o maior de todos os profetas era João Batista, mas na época, o grande, o poderoso, o que é referência em matéria de profeta, é justamente levantado na época de Onri e Acabe, que é quem? Que é Elias. E depois, Eliseu. Então, vamos, por gentileza, abrir em 1 Reis, capítulo 16, deixe aberto, será um texto fundamental para nós esta noite, e pode soltar, por gentileza, o slide, meu filho, vamos trabalhar juntos. Todo mundo sabe que professor tem problemas mentais, e professor sabe que quanto mais bate na mesma matéria, talvez o aluno, se não entre por conhecimento, entra por insistência, né? Então, vamos lá, meus amados. Eu estou utilizando o André Hayek, tá bom? E estou utilizando também a nossa querida Bíblia Home. Olha que interessante. Quando a gente olha, a gente sabe perfeitamente que quando Deus estabeleceu o reinado, reina em primeiro lugar durante 40 anos, tanto no norte quanto no sul, Saul. Saul morre, e aí existe um período ali de alguns anos, entre 2 a 5 anos, em que na parte norte fica Isbosete, filho de Saul, na parte sul, em Hebrom, fica Davi. Até que Isbosete é assassinado, e todas as tribos do norte, as 10 do norte, vêm e constituem Davi. E Davi reina, depois de 7 anos em Hebrom, 33 anos sobre todo o Israel. E aí, depois de Davi, Deus escolhe Salomão, e Salomão também reina 40 anos. De tal sorte que você tem 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão, um período de monarquia unida de 120 anos. Até que no ano de 931 a.C., ocorre o cisma. Em 1 Samuel a gente tem tudo sobre Saul, em 2 Samuel a gente tem tudo sobre Davi, e no final de 2 Samuel e 1 Reis, de 1 até 11, morte de Davi e ascensão e morte de Salomão. Até que vem esse momento histórico, que é o momento do cisma. Muito bem,
Até aqui todo mundo não tem problemas. Ali em cima você tem então o reino dividido. De um lado, uma única dinastia, que é o Reino do Sul, com Judá, e o neto de Davi, Roboão, e do outro lado, uma segunda proposta de reino, que é o Reino do Norte, com 10 tribos, e, obviamente, a primeira dinastia de Jeroboão, um dos grandes capitães de Davi. E isso em 931 a.C. Olha que interessante. Todo esse período de reino dividido nos é declinado na palavra de Deus, de 1 Reis, capítulo 12, até o final do livro de 2 Reis. E aqui, tudo aquilo que nós já estamos usando, aqui a monarquia dividida, aqui eu prefiro usar toda a datação e a divisão da Bíblia de Estudos Roman, e nós vimos, há 2 quartas-feiras atrás, exatamente no dia 12 desse mês. Então, para quem perdeu, é só ir no YouTube, entrar na nossa página e colocar lá, estudo bíblico do dia 12 de julho. Você vai ter exatamente isso aqui, ó. O estudo dos 4 primeiros reis do Reino do Sul. Quais foram as loucuras que Roboão fez, depois seu filho Abias, e aí a palavra de Deus diz que se levanta este grande rei chamado Asa, e ele reina 41 anos, porque fez o que era agradável ao Senhor. E depois dele, um outro grande rei, seu filho Josafá. Eles restabelecem a adoração, eles restabelecem o culto, e foi um estudo muito profícuo, esse do dia 12. Aí, semana passada, nós, no dia 19, trabalhamos aqui, ó. Olha que interessante. Enquanto no mesmo período de tempo, você só tem 4 reis no sul. Roboão, neto de Davi. Abias, bisneto. Asa, trisneto. Josafá, tetraneto. Você tem no Reino do Norte 10 reis. Olha que brigarada, olha que loucura. 10 homens se sucedendo no poder, só que alguns, pai e filho. E aí estudamos semana passada a primeira dinastia. Vimos tudo que Deus prometeu a Jeroboão. Vimos que Jeroboão errou e vimos os erros de Jeroboão. Então assista a todo o estudo de quarta-feira passada, tá? E aí vimos que a primeira dinastia, que tinha tudo para ir muito bem, foi muito mal, porque fez tudo que desagradava a Deus. Aí Deus levanta Baasa. Baasa não é filho e nem neto de Jeroboão. Baasa é um grande general de Jeroboão, que se aproveita da morte de Jeroboão e mata Nadab numa guerra, ok? E extermina toda a primeira dinastia, cumprindo a palavra de Deus. Deus levanta Baasa, e aí vem a segunda dinastia. Jeroboão governa 22 anos, seu filho 2 anos, Baasa 24 anos, seu filho só 2 anos, seu filho tem problema com bebida, tá? Elá, ao invés de estar na batalha, estava bebendo na casa do seu mordomo, e aí Deus pega simplesmente Zinri, que era o general que ficou para cuidar de Elá, e mata Elá. Acaba com a dinastia de Baasa. E o que é interessante é que esse Zinri, aqui ó, ele governa por 7 dias. Nada mais que isso. Por quê? Porque esse sujeitinho aqui, ó, Onri, nossa atenção hoje estará nele. Onri fica sabendo que seu rei morreu, Elá, e volta. Cerca a cidade. Zinri, sabendo que não consegue lutar com Onri, se suicida. Ele bota fogo no palácio, maluco. E
começa a terceira dinastia. A terceira, mais forte, mais cruel, mais longínqua do Senhor e mais demoníaca. A gente tem muito a aprender com a terceira dinastia. E eu, na aula passada, fui querer de forma muito rápida falar, no final do estudo sobre a terceira dinastia, quase matei vocês, né? Então, hoje, de forma decente, honesta, a terceira dinastia. Vamos olhar para Onri. Se realmente esse é Onri, como consta no Wikipedia, né? Porque os reis costumavam colocar sua cara, sua imagem nas moedas. Então, era um homem muito feio, né? Dava medo só de olhar para Onri. Mas Onri é um dos maiores estrategistas de todos os tempos. O que ele tinha de feiura, se essa é a imagem dele, nonata, ele tinha de inteligência, grande inteligência. O que Onri fez em primeiro lugar? A primeira grande atitude de Onri foi conquistar a capital, Tirza. A capital não era mais Siquém. Jeroboão tinha construído uma nova capital chamada Tirza. Agora, olha que interessante. Onde está Onri? Olhe para cá. Onri está ali embaixo. Ali você já decorou até o mapa, isso você tem de cor. Ali é território filisteu. E Tirza está bem aqui, ó. Onri atravessa tudo isso. Por quê? Porque ele sabe que o rei Elá tinha sido morto por Zinri, que tinha ficado para cuidar do rei. Mata e diz, não, vou voltar, porque o povo já tinha feito ele rei. Onri já tinha sido declarado rei quando ainda estava em terras dos filisteus. Abra comigo, 1 Reis, capítulo de número 16. Vamos juntos? Por gentileza. Olha que interessante, né? Versículo de número 10. Entrou Zinri e feriu a Elá, e o matou no ano 20º do rei Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Agora, olha o versículo 15. E no ano 20º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer, Zinri conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel, quem? Onri, comandante do exército. Olha o versículo 17. E subiu Onri de Gibeton, ali, como está no mapa, até Tirza, e cercou Tirza. E vendo Zinri, que a cidade era tomada, foi ao castelo da casa do rei, e queimou sobre si, e morreu. Simples, né? Vimos isso semana passada. Então, Onri, em primeiro lugar, conquista Tirza. Só que Onri tem um problema a mais. Qual é o problema de Onri? Depois que ele conquista Tirza, ele tem que vencer Tibni. Tá, quem é Tibni, pastor? Olhe para cá. Ali em cima você tem Israel e embaixo você tem Judá, porque tem os dois reinos. Depois que Elá morre e Zinri assume o trono e está lá 7 dias, que Onri conquista Tisbe, simplesmente um dos generais de Onri vem contra ele, Tibni. E tem uma guerra sangrenta entre os dois, para você ver como em Israel do Norte todo mundo
mundo já estava dizendo, se eu sou general, dá para chegar a ser rei. Dá para chegar a ser rei. Agora, o que aconteceu? Vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, no versículo 21, diz assim. 1 Reis 16, 21. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, que não tinha entrado na história até agora, né? Filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Então, tanto Onri quanto Tibni tinham voltado da guerra. E agora olham para Onri, que vinha desde lá de baixo sendo aclamado rei, no meio do caminho, metade do povo começa a seguir o tal do Tibni. E o versículo 22 diz, mas o povo que seguia Onri prevaleceu, e o que seguia Tibni morreu, e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. Espera aí. Se no 29º ano, Zinri morre, e Onri só começa a reinar no 31º ano, então a gente tem aí 3 a 4 anos de guerra entre Onri e Tibni. Compreendeu? Até que ele chega ao poder, Onri. Muito bem. Onri chega ao poder e ele reina 6 anos em Tirsa, depois que ele vence Tibni. E aí, sabe o que ele faz? Olha o versículo de número 23. E no 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Então, Onri reina quantos anos? 12. Depois de ter vencido. Aí ele reina 12 anos. Pastor, o que um homem pode fazer em 12 anos? Eu vou te mostrar o que um homem com dinheiro pode fazer em 12 anos. Olha que interessante. Versículo 24. De Semer, comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte lhe chamou Samaria, porque vem do nome de Semer, dono do monte. E fez um rio que era mau perante o Senhor, fez pior do que todos quanto foram antes dele, andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também este fizera pecar em Israel, irritando o Senhor. Então, ele simplesmente reina 6 anos em Tirsa. Depois, ele em 6 anos, ele constrói a capital definitiva do Reino Norte. Ele fez isso aqui, ó. Olha que interessante. Vou ampliar essa imagem, tá? Eu peguei essa parte aqui do centro, estou ampliando. Para que você tenha uma ideia, ó. Aqui está Tirsa. Olha para onde ele foi. Ele comprou de Semer o monte e ele fundou do lado Samaria. Deixa eu ampliar isso aqui para você ver. Ali, ó. Ali está. E ele comprou e fundou o quê? Samaria. Davi, por gentileza, o mapa da esquerda, onde estão as 2 setas, amplia o máximo possível, mais ainda. Isso. Tá vendo, ó? Ele sai de Tirsa para Samaria. Tá, mas por que ele fez isso? Se ele ficou 6 anos em Tirsa e depois 6 anos em Samaria. Pode tirar, Davi, por gentileza. Voltando, olhe para cá.
Aqui está Tirsa, a antiga capital, que quando ele cercou, o rei colocou fogo e se matou. E aí ele fica 6 anos reinando aqui e vem para cá. A pergunta que a gente faz é a seguinte: poxa, Samaria está exatamente a 19 quilômetros de Tirsa. E Samaria está exatamente a 16 quilômetros da primeira capital do norte, que é Siquém. Gente, para que você simplesmente sair de onde está e ir para algo perto? Tem sentido isso? Qual é a finalidade? Esse homem não é brincadeira. Por gentileza, Davi, o mapa da esquerda. Aqui, ó, Davi, vou apontar para você antes, ó. Viu onde está a seta? Isso. Amplia o máximo possível. Ampliou? Esse é o máximo? Ótimo. Irmãos, aí está Tirsa. Ande para a sua esquerda, Davi, devagar. Ali está Samaria. Está vendo? Escrito ali, ó, Samaria. Os irmãos estão vendo que em Tirsa é branco. E que existe muitas pintinhas pretas. E Samaria é um marrom. Suba lá em cima, meu filho. Lá em cima. Isso. Sobe, sobe, sobe. Rápido. Isso, filho. Vai lá para cima, até o final. Isso. Olha ali, ó. Lá em cima. Isso. Samaria estava a mais de 600 metros do chão. Enquanto Tirsa estava a 100 metros do chão. Agora, filho, por gentileza, vai descendo devagar para eu mostrar para os irmãos algo fantástico. Bem devagarzinho, parou. Está vendo ali o Monte Carmelo? Agora desce, ó. Vale de Jezreel. Vai passando. Irmãos, isso é bem plano. Isso aí é lindo, é para plantação, mas é fácil de exércitos virem. Agora desça, meu filho, bem devagarzinho. Ó, cada ponto vermelho é uma cidade. Cada ponto vermelho é uma cidade, um vilarejo. Olha o que ele faz. Ele sai de um ponto que é muito fácil de ser atacado, porque de Jezreel para cá é muito fácil, e ele vai para um local onde existem muitos montes, e tendo muita floresta do lado, e Samaria estando alta, a defesa da cidade é fantástica. Diminui agora, meu filho, para eu mostrar para os irmãos. Olha que interessante, ó, ali em cima, o verde, Vale de Jezreel, desceria muito fácil ali pelo lado e atacaria Tirsa. Mas ela estando ali no meio dos montes, Samaria fica bem protegida. Essa é a parte norte. Agora, por gentileza, meu filho, o outro mapa, deixa eu mostrar algo que é fundamental. Aqui, ó. Aqui está Tirsa. Agora eu peguei o mapa pela parte sul. Tirsa está aí. Ande um pouquinho para a esquerda, meu filho. Ali está Samaria, ó. Está vendo? Samaria, escrito. Agora presta atenção. Olha o tanto de monte. Agora desça com calma. Olha o que você vai encontrar. Você vai encontrar as colinas da Samaria Ocidental. Continua. As colinas da Samaria Oriental. Que traziam, ó, as colinas de Efraim. Mais ainda, as colinas de Betel, parou aí, que traziam proteção natural para qualquer ataque que viesse de Jerusalém ali de baixo. Esse homem, ele é um estrategista de primeira. Ele mudou, pode tirar meu filho, meros 19 quilômetros, porque ele estava no local mais centralizado e protegido. Olha o que esse homem fez, ó. Samaria é uma colina com cerca de
450 metros de altura. Olha o monte de Samaria, o monte onde está a cidade, 450 metros de altura. E no pico de subida inicial, 164. Rodeada de outras colinas. Gente, é aquilo que eu disse na aula passada. Quando o salmista olha e diz, olho para os montes, de onde me virá o socorro? A impressão que se tem, olhando para os montes que cercam a cidade de Jerusalém, é numa proteção muito grande. Samaria é 2 vezes mais protegida que Jerusalém. Olha que interessante isso aqui, ó. E na parte de baixo dela, produção maravilhosa, ó. Terra rica para plantar oliveira, amendoeira, terra fortemente agrícola e terra com muito rio. E o melhor, ligação direta do Egito até a Fenícia, de norte a sul, e de Ásia para a Mesopotâmia, leste a oeste. O rei poderia fugir a qualquer momento para onde ele quisesse. Olha que fantástico esse homem. Posição estratégica para a defesa por si. Ó, Samaria ainda está localizada com vales férteis para cultivo de oliveira e vinha, e ainda tem rios que simplesmente trazem água para a cidade. Gente, aqui foi a bênção que Jacó deu a José. Essa terra aqui é de Efraim, é a terra de Manassés. E Jacó disse, você terá as bênçãos do solo, do subsolo, da água, com toda a potencialidade. Era isso que eles tinham. Agora, ó, que fantástico isso aqui, ó. Isso aqui é fantástico, ó. Todo mundo já conhece o mapa de Israel. O que eu fiz? Eu peguei só a parte norte aqui, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui do lado é só a parte norte. A parte em que dominava Onri. Porque para baixo, ali para baixo, você tem o quê? Você tem Judá. Você está vendo os pontos pretos ali embaixo? São poucos, não são? Você está vendo os pontos pretos em cima? São muitos, né? São cidades edificadas, cheias de dinheiro, que poderiam patrocinar tudo que Onri queria. Tudo que Onri queria. Gente, olha que fantástico. Não percam agora isso, ó, Samaria. Samaria está exatamente no meio da parte norte, protegida por cidades, por colinas, por montanhas, e com a área mais frutífera e produtiva de Israel. Você entendeu quem é esse homem? Olha que fantástico isso aqui, ó. Isso aqui pouquíssimos sabem. Voltando, todo mundo olhe. Ali em preto está Samaria. Olha a primeira seta. Samaria estava simplesmente a 31 quilômetros do oeste. Ou seja, do mar, o quê? Mediterrâneo. De onde vinha muita riqueza. De onde vinha muita prata. Muito ouro. Mas que literalmente também poderia servir de fuga para o rei. Samaria, olha ali, ó, isso aqui é fantástico, ó. Estava exatamente a 48 quilômetros de Penuel. Outra cidade fundamental para a defesa e para escoamento de riqueza. Agora olha aqui, ó. 16 quilômetros de Siquém e 19 quilômetros de Tisa. Gente, o que é isso? Se Samaria cair, eu, Onri, corro para Siquém, porque ela está preparada para ser também capital. Eu corro para Tisa, que também está preparada para ser capital. Ele não abandonou nem Siquém, nem Tisa. Ele as deixou forte e poderosa, porque se a Samaria cai, ele podia fugir para esses dois grandes locais. Agora, isso aqui é fantástico, ó. Em Jezreel, você se lembra aquele local que era plano, cheio da área verde que vimos ali em cima, no mapa anterior? Ali ele tinha outro palácio, outra casa para ele, Onri, e aqui, ó, no local mais importante,
a 48 quilômetros, no Megido. Lá estava uma das maiores fortalezas para proteção e criação de animais e proteção dele. Gente, Samaria era o mais estratégico possível. Para você ir de Tirza, por exemplo, para o Megido, você tinha que dar uma volta muito grande. Aqui é reto. E o que eu acho interessante é isso aqui, ó. Por exemplo, como eram essas cidades do norte? Você tem sempre um muro protegendo, você tem toda a planície em cima de um monte, já eu explico para vocês como fazem. E sempre tem, ó, o pórtico do rei, sempre tem os edifícios administrativos, e sempre tem a criação dos animais com água. Todas as cidades do norte, fortes e poderosas, Salomão já tinha fortificado. Onri chegou e só aumentou a força das cidades do norte. Ele era muito estratégico. Deixa eu te mostrar como é que isso é feito. Olha, ó, isso aí é o que hoje existe da nossa querida, aqui o Megido, né? Hoje só tem as marcas, mas você pode ver ali a construção. Aqui embaixo, sempre em cima de um grande monte, né? E sempre do lado, muita produção. Local para plantar e colher. Agora, olha aqui, que interessante, ó. Vamos aqui. Peguei aqui, tá? Aqui Samaria. Vamos lá. Isso aqui é importante, ó. Aqui Samaria. Vou fazer Samaria cair de novo, ó. Viu Samaria? Olha aqui, ó. Alguma dúvida? Nenhuma. Ok. Aqui, ó. Você tem, em primeiro lugar, 87 quilômetros até a Estrada do Rei, e ali do lado, ó, uma segunda estrada. Ou, exatamente, a cidade, a estrada comercial. Agora, Davi, amplie isso aqui, porque eu preciso. Bem à esquerda. Amplia. Vamos lá? Isso. Vamos lá? Isso. Presta atenção, irmãos. Está vendo a estrada do mar? Sobe, Davi. Sobe a estrada do mar. Viu? Volta agora. Está vendo a estrada do rei? Está vendo? Estas estradas eram as duas principais estradas comerciais. E Samaria estava melhor localizada que Jerusalém. Então, comércio, comida, dinheiro, ouro, prata, chegavam rapidamente por intermédio dessas duas grandes estradas que ligava não só o Egito até lá em cima, suba lá em cima, meu filho, não só, mas também todo o leste, a parte aqui, ó. Olha, ó, tá vendo a estrada de onde vem? Vem lá do leste. Vem lá da Babilônia, unindo todos esses povos. Olha o que Onri tinha. Pode deixar agora, meu filho, volte. Agora o mais interessante, irmãos. Aqui está Samaria. Está vendo Samaria? Olha o que esse homem fez. Ele comprou, segundo a palavra de Deus, de Semer. E a primeira coisa que ele fez foi o que nós chamamos de plataforma. Plataforma é a coisa mais simples do mundo. É só você pegar um monte e transformar ele em absolutamente nivelado. Monte não é assim, ó. Não é assim? Ou você corta, ou você joga terra para colocar nivelado. Gente, olha o que Onri fez. Para que nivelar o terreno? Para construção de edifícios e para, obviamente, construir palácios. Então você tem ali, amplia o máximo possível agora para mim, meu filho, essa imagem, para que eles decorem. A plataforma superior é onde estava o palácio de Onri e é onde estavam os edifícios administrativos junto com o quê? Com o templo. Agora diminui um pouquinho.
A plataforma inferior é onde ficava a cidade inteira. A cidade inteira. Fora, diminui um pouquinho, filho. Fora, diminui um pouco, o fosso. Gente, olha que coisa fantástica. Olha para cá. Está vendo isso aqui, ó? Deve ser um trabalho hercúleo você colocar reto. Ou você coloca pedra, madeira e faz a terraplanagem, ou você começa a cortar na pedra. Samaria, ele teve que cortar. Onde é que ele arrumou tanto empregado? Como é que ele pagou tanta gente? O que não faltava para Onri era dinheiro. Olha que coisa fantástica isso aqui, ó. Criar plataforma. Aí, depois que você cria a plataforma e coloca todos os edifícios, você tem que construir toda a cidade. Gente, Samaria aqui era fantástica. Eu preciso que vocês peguem isso. Olha, a cidade é tudo isso aqui ao lado. Então, você coloca uma plataforma mais alta para a tua casa, rei, e uma plataforma menor para a cidade. E aí você constrói os muros. Você já imaginou que dificuldade era fazer a plataforma superior e a inferior? Para botar o povão? Ah, é? Isso é um nada diante dos muros. Acompanhe comigo, ó. Os muros de Samaria, eles rodeavam a plataforma. E eles eram construídos com pedras que não eram muito grandes e que formavam uma muralha dupla. Então, você tinha um muro aqui e o outro muro aqui. Para quê? Olha que fantástico, ó. Com cerca de 2 metros de largura, entre um e outro. E olha que fantástico. Os muros eram compostos de salas que compreendiam um extenso espaço para armazenamento de tesouro real, de arsenais do exército, equipamento, né, para briga, né, e estoque de alimento. Ao longo do muro de Caçamata, possuía no lado sul e oeste em torno de 52 salas para armazenamento. E que isso quem diz é o professor Mazar, no seu extraordinário livro, tá? E isso aí é Samaria, é Onri. E ainda para cercar os limites da cidade. Então vamos lá. Primeiro você só tem que colocar tudo plano. Um plano mais alto para o palácio e os edifícios administrativos, e um plano menor para o resto da cidade. Depois você só tem que construir todos os prédios. E todas as casas da cidade, Nonato. E depois é só fazer um muro. Com 2 metros de largura, altíssimo. E no muro ficam depósitos. Samaria tinha um muro com 52 salas. Os tamanhos da sala, equivalente às salas nossas aqui. Calma, que ainda vem o fosso. Porque, vamos ser francos, né? Só criar plataforma não vale. Construir edifícios não vale. Murar não vale. Ainda tem ali do lado, ó, o fosso. Você se lembra do que é o fosso? O fosso é aquela figura maravilhosa que cerca a cidade e que é bem fundo, e a gente bota água para dificultar mais ainda os inimigos. Não se sabe ainda o tamanho do fosso de Samaria, mas alguns historiadores chegam à conclusão que era uma coisa muito grande. Por quê? Bem, aí é um trabalho fácil, simples, para a época de Onri, cortar, fazer o fosso na terra ou na rocha, simples, né? Numa cidade que Onri construiu, ele fez um fosso de 670 metros.
quilômetros, que ia de leste a oeste e sul, porque a parte norte já era montanha, não precisava. 8 metros de largura e profundidade, 5 metros. E isso aqui em Tel Jezreel, aonde ficava outra casa de campo de Onri, não é verdade? Casinha de campo de Onri, né? Para ele passar férias, né? Escute, entendeu o que é Samaria? Entendeu o que é Samaria? Você pode imaginar o que é olhar para Samaria, o poder que era Samaria. Abra rapidamente, deixa eu te mostrar esse texto, Isaías 9. Gente, só Deus para falar por Isaías. Abra Isaías 9. Quando os que moravam na capital do Reino Norte, porque, meu amigo, Onri não poderia fazer qualquer coisa. Você tinha no sul, Jerusalém, feita por quem? Salomão. Salomão fez tudo isso, só que na área do templo, para colocar o templo e seus palácios, como nós vimos. Onri tinha que fazer alguma coisa enorme. Em Isaías capítulo 9, quando Deus diz, ó, eu vou te pegar, Israel, você não vai me escapar. Olha o versículo 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, aquilo que eu te avisei. Cuidado que depois da divisão dos reinos, quando a Bíblia diz Efraim, está falando do reino norte. Às vezes fala Efraim, Manassés, e às vezes fala reino norte. E quando fala de Judá, reino sul. Que Efraim é a principal liderança no reino norte. Então, ó, todo mundo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, olha quem eram esses homens, depois que Onri construiu essa cidade. Os tijolos ruíram por terra. Cara, isso é incrível. Olha o que eles falavam, que para ruir, mas tornaremos a edificar com pedras lavadas. Assim, simples. Caiu, mas a gente levanta de novo. Cortaram os sicômoros, nossas árvores. Não tem problema, a gente manda em tudo. Nós vamos trocar por cedros do Líbano. Olha quem eram esses homens. E Deus diz, eu vou chegar e eu vou destruir Samaria. Eu vou usar a Síria e eu vou acabar com essa capital. Agora olhe para cá. Irmãos, então, não basta só criar plataforma, construir edifício, murar e cavar o fosso. A cidade tinha que ser linda. A cidade tinha que ser linda. Aqui está uma imagem, não de Samaria, mas uma imagem do que seriam estas fortalezas honridas. Veja que coisa formidável e esplendorosa. De longe você via. Muitas escavações estão sendo feitas em Samaria, e eles estão descobrindo artigos de luxo, que hoje nem os mais ricos homens têm, Geraldo. Onri não brincava. E o que é interessante é isso aqui, ó. Olhe para cá. Você viu o que Onri fez em Samaria? Aqui está Israel Norte. Onri e Acabe fizeram isso aqui, ó. Em cada uma das grandes cidades de Israel Norte. De Dan até aqui abaixo, ó. Megido, Abaefa, cada uma dessas cidades, eles fortificaram. E a Bíblia chega a dizer que na época de
Acabe, eles eram tão prepotentes que, está vendo ali embaixo? Ali é Jericó. Josué disse que ninguém levante Jericó. Pois é. Um homem simplesmente foi lá, levantou. Para você ver o poder que esses homens tinham. Irmãos, quando a gente olha para Onri, a gente vê um homem que, em primeiro lugar, ele foi estratégico na mudança de capital. Segundo lugar, ele venceu os adversários todos que ele tinha. Mas a grande inteligência de Onri está aqui, Aqui está Israel Norte, correto? Com a capital em Samaria. Algo fantástico. Centro de tudo. Olha o que ele fez. Olha lá em cima. Ali está Tiro e Sidom. Ali está a Fenícia. Sabe o que ele fez? Ele casou. O filho dele, Acabe, com a filha do rei maior do Império Fenício, Jezabel. O que ele fez? Ele garantiu a paz na parte norte. Porque ninguém vai atacar a filha. Sabe o que esse homem fez? Esse homem, depois de fortificar, esse homem simplesmente fez isso aqui, Meu filho, amplia a imagem, por gentileza. Isso aqui eu preciso que vocês vejam. Isso aqui é o trabalho de um pastor que eu gosto muito. Vai mais, e isso, amplia a imagem, e isso, agora vai mais para a sua direita, filho. Isso. Não, aí basta, Isso aqui é um trabalho de um pastor que eu gosto muito, inclusive coloquei um vídeo dele semana passada. E eu indico que você o assista. Por quê? Porque ele conseguiu fazer uma cronologia bíblica fantástica. Olha como Onri é inteligente. Vamos lá. Do lado vermelho está quem? Está o reino sul. Quem está governando? Asa. Tá? E Asa governou 41 anos. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 16, versículo 23. Veja aí comigo. Versículo 23. 16, 23. Deixa eu pegar aqui. Isso. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começa a reinar. Então, olha a relação que ele fez. Onri começa a reinar no 31º ano. Onri reina quantos anos? 12 anos. Então, vamos descendo, Davizinho, devagar. Devagar. Vai, pode descer. Está vendo? 6 anos ele em Tirse, 6 anos ele reina onde? Samaria. Olha que interessante. No versículo 29 diz, Acabe, filho de Onri, começou a reinar no 38º ano de Asa. Então, o primeiro ano de Acabe é o 8º ano de reinado de Onri, que é o 38º de quem? Asa. Como Onri é inteligente. Onri colocou como corregente dele, Acabe, por 5 anos. Durante os 5 últimos anos da vida de Onri, quem Onri trouxe para o lado dele e ensinou tudo? Acabe. Ele evita que qualquer general dele se levante e faça o que ele fez, mate um rei. Ele coloca Acabe. Acabe aprende tudo em matéria de administração, construção. Acabe entende todas as coisas e Acabe pega todo o know-how de quem? Onri. Se casa com Jezabel e abaixa, filho, abaixa. No 6º ano de Acabe, Onri morre. Ou seja, Onri vive 1 ano a mais do que Asa. E quem é que vai reinar junto com Acabe? Josafá.
Adivinha quem casa? O filho com a filha de Acabe. E quem quase acabou com todo o reino do sul. A filha de Acabe, que dominou Jorão, uma mulher chamada Atalia, e levou os postes ídolos lá para baixo. Diminui Davi, por gentileza. Então, olha como Onri é inteligente. Ele casa Acabe com quem? Com Jezabel, provocando a paz lá em cima. Onri, porque eu fiquei pensando, como é que ele consegue construir Samaria? Tá, dinheiro não faltava. A parte norte sempre teve muito dinheiro. Essa era a reclamação em relação a Salomão. Os tributos. Quando Roboão chega no poder, eles dizem, diminui, porque a gente vai te servir. Não, eu vou cobrar é mais ainda. Perdeu. Perdeu. Dançou. A parte norte sempre teve dinheiro. Então, olha que interessante. No 31º ano de Asa, quem começa a reinar? Onri. Onri reina quanto tempo? 12 anos. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que no 38º ano de Asa, Acabe começa a reinar. Então Onri é inteligente de simplesmente, antes da morte dele, treinar o filho para o trono. Com a paz que ele tem lá em cima, ele consegue construir muita coisa. Mas Acabe é fantástico. Acabe é demoniacamente inteligentíssimo. Olha o que Acabe faz. Acabe faz isso aqui, ó. Acabe simplesmente começa a reinar junto com o pai. E ele casa a filha dele, Atalia, com um filho de quem? Do rei do sul. O que Acabe conseguiu? Acabe conseguiu, além de introduzir alguém pior do que Jezabel no sul, ele conseguiu unir o norte com o sul, e Acabe chamava sempre Josafá para as brigas. Aí Acabe tinha proteção especial contra os arameus, contra os moabitas, contra os amonitas, e Acabe deixava sozinho Josafá contra os edonitas e contra os filisteus. Acabe é muito inteligente. Muito inteligente. Irmãos, quase Judá foi embora. A filha de Jezabel, nós vamos ter um estudo especial só sobre Jezabel. Ela conseguiu ser pior do que a mãe. Pior do que a mãe. E Atalia casa com Jorão, que é o filho de Josias. E Asa e Asa e Josafá, que tinham limpado o reino. Josafá dá essa burrada. E tudo que está de maldade no norte vem para o sul. Num momento como esse, quando você olha a palavra de Deus e vê porque um grande afluxo de riqueza veio para Israel, mas o Senhor condenou Onri. Porque o versículo 25 de 1 Reis 16 diz, fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quanto foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como tinha colocado. Quer dizer, quando a gente pensa que não vai piorar, piora. E quando a gente olha para Acabe,
Aí estamos estudando com o pastor Heber, que a coisa é pior ainda. Mas é como falei no final do último estudo e falo hoje. Hoje deu para entender direitinho Onri. É num momento como esse que Deus levanta Elias. Sempre tem um homem de Deus para falar a palavra de Deus. Deus não deixa seu povo sem palavra. E usei para a aula de hoje o Atlas Bíblico, a Bíblia King James, mais a Roman, o maravilhoso livro Povos e Nações, essa tese de doutorado que é fundamental, o melhor livro sobre Antigo Testamento que é esse, e um Atlas novo, o Vida Nova. E quero pedir para os irmãos começarem a olhar este site. Este site é desse pastor que tem um estudo de cronologia. Eu quero pedir para você ir lá, entrar nesse site e pegar lá Reis de Israel. E vai estudando. Excepcional, homem simples, de um conhecimento maravilhoso, juntando o que ele ensina com o que estamos ensinando, com o que estamos aprendendo na escola bíblica dominical. Nós vamos crescer muito. Pode tirar filhos. Irmãos, é incrível como Onri foi um dos raros homens que Deus não chegou perto dele depois para dizer: eu te tirei do pó, eu te levantei, eu fiz rei para você não andar nos caminhos de Jeroboão. Onri é um rasteiro, usurpador, mas inteligentíssimo homem, que quando assumiu o poder, trouxe tudo que Israel Norte queria, muito dinheiro, muita prosperidade, para você construir Samaria, carradas e carradas de dinheiro andaram, e você sabe que onde o dinheiro anda, o dinheiro faz. E ele não fez só isso, ele fez em todas as grandes cidades, ele e Acabe. Tanto que Israel Norte teve uma prosperidade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que alguns historiadores disseram que nem na época de Salomão tanto dinheiro entrou lá. Tanto dinheiro entrou. Eu creio que não, eu creio que com Salomão a maior quantia de verba Israel conseguiu ter. Mas foi uma época brilhante. Foi uma época de grandes sábios, Anne. Para fazer essas construções tem que ter muito conhecimento. Uma época de homens poderosíssimos, de homens conquistadores, de homens inteligentíssimos, de homens com muito dinheiro, mas com nenhum temor a Deus. Samaria era uma cidade que brilhava de longe, e os seus moradores tinham alegria de dizer Samaria. Você tinha felicidade de dizer Samaria, era uma capital planejada, bonita, pujante, moderna, absolutamente estratégica para a defesa, para a comida, para a vida. Samaria queria brilhar muito mais do que Jerusalém. Mas em Jerusalém estava o nome do Senhor. Em Jerusalém o templo do Senhor. Em Jerusalém o nome e a graça do Deus Todo-Poderoso. Em Jerusalém o sacerdócio. Em Jerusalém os sacrifícios. Em Jerusalém o perdão. Em Jerusalém o templo. A coisa ficou tão feia que veremos semana que vem Acabe construindo o templo grandioso
no Monte Gerizim. E tentando rivalizar ao máximo com Jerusalém. Com essa dinastia, Israel entra num caminho que não tem mais volta. E mesmo depois, quando Deus levanta Jeú, que parece que vai retornar, é um povo já tão tomado pela idolatria e pelos caminhos de Jeroboão, que eles não mais retornam. Mas Deus, em sua misericórdia, manda Elias. Deus, em sua misericórdia, manda Eliseu. Deus, em sua misericórdia, manda Oséias, Abacuque, Naum. Manda grandes profetas. Eles não escutam. E é fundamental você entender todo esse período de reis para poder entender as profecias de Jeremias, Isaías, Naum, Oséias e etc. Mas acima de tudo, Deus depois mandou seu Filho unigênito. E só te lembrando isso, 80% do ministério de Cristo foi aonde? Raramente ele ia para onde? Para o sul. Ele ficava mais aonde? Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. E aí quando a gente vê cada um desses reis, e compara com o Rei dos Reis, a gente vê que há algo muito mais profundo. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por esse estudo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Elias e Eliseu são gritos de homens fortes, que ainda têm a coragem de falar com Acabe. Quando tu enviastes Elias para falar com alguém maior do que um rei, muito mais impiedoso do que um rei, muito mais maligno do que um rei, e que tinha uma esposa tão maligna quanto, tanto é que a esposa de um rei não é citada, mas Jezabel é citada. Ó Deus, obrigado porque tu nunca deixas sem que a tua palavra seja entendida, discernida. Faz isso hoje, Senhor. Senhor, levanta-nos, a todos nós, para confrontar o pecado, para confrontar a maldade, para confrontar, ó Deus, o que há de errado. Retira-nos do nosso conformismo, Deus, retira-nos da nossa omissão. E, Senhor, faze-nos começar a falar a Tua palavra, dizer a Tua verdade, pregar o Teu evangelho. Ó Deus, Tu és Deus de graça e misericórdia, ninguém renasce, ninguém volta a viver, Senhor. Nós nascemos num tempo determinado pela Tua graça, pelo Teu nome, por Ti, meu Deus. Não há reencarnação. Então, Senhor, se vivemos nesses dias, ó Deus, faz-nos andar no mesmo espírito de Elias. Ó amado Espírito Santo, enche-nos de graça e de poder, enche-nos de virtude, ajuda-nos a pregar a Tua palavra, ajuda-nos a dizer o erro. Não são, Senhor, as prosperidades de um povo que fazem-no tê-lo como Deus, ao contrário, Senhor, muito ao contrário.
Tu, quando aqui estivestes, não tinha onde reclinar a cabeça. Eu acho, Senhor, que a gente tem é muito mesmo. Então tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Senhor, não nos deixe nos ficar encantados, como os israelitas norte ficaram encantados, ficaram felizes, ficaram contentes, estavam como que dormindo na maldade, no pecado. Tem misericórdia de nós. Ó, enche-nos, Espírito. Guia-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Quanta coisa em 5 versículos, né? 5 versículos, quanta coisa. Estamos crescendo e aprendendo. Meus amores, vamos adorar o Senhor.